Fala para ela entrar no da Fisiopenha. Oi, tudo bem? Vamos esperar ver se eu consigo chamar a Renata pelo meu agora, para ver se dá certo. Porque quando ela chama pelo dela, eu não apareço. Mas eu acho que é a configuração do meu aparelho. Você manda mensagem para a Renata? Consegue? Tá, Daniel, eu vou falar um pouco mais alto. Melhorou? Quanto tempo? Tudo bem? Thaís, tia Thelma. Deixa eu só responder. Oi, Tudo bem, Rê? tudo? Eu E não. aí? Tudo Nossa, bem. o que que acontece? Não, e hoje à Gente, tarde a gente tentou de novo e uhum, e conseguimos, né? Uma vez eu não consegui, da outra vez conseguimos. Talvez seja alguma configuração do meu aparelho ou do meu Instagram, da forma que foi configurado, de eu não sei se tem alguma coisa disso, de quando eu recebo o uhum, convite, eu não apareço. Agora, quando você me convida, quando eu te convido, eu consigo aparecer as duas imagens. uhum. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô convidando aqui o pessoal, clica na Tá. setinha aí e já vai convidando todo mundo para participar, para eles verem também que eu tô aqui no seu Insta, Sim. convidando aqui todos os meus amigos pra gente começar, né? Pedir desculpa aí de novo, eu vou ver as configurações. Aham. Não, tranquilo, depois você tenta resolver. Vamos começar então? Vamos começar? Sim, Então, olha vamos só. sim. Hoje a live, né, para a gente falar, eu e a Priscila Jardim, a gente falar sobre o sedentarismo e a quarentena. Também vai ter algumas dicas aí de como passar por esse período que a gente está mais inativo em casa, né, mas com saúde, para a gente não ficar muito inativo, né, sem praticar nenhuma atividade física aí. E primeiro, então, eu vou me apresentar, daí a Cris se apresenta rapidamente e a gente começa a falar sobre o tema, tá bom? Então, eu sou a Renata, sou fisioterapeuta, me formei com a Priscila em 2007. Depois da minha formação, eu fiz especialização em neurologia funcional na Santa Casa, onde eu trabalhei lá 1 ano. E lá eu entrei em contato com o método Pilates também, porque fizemos um curso lá dentro. Usei bastante na reabilitação, tanto de ortopedia quanto de neuro. Depois fui me especializando mais no Pilates, tenho vários cursos aí de ortopedia para trabalhar com Pilates e outras técnicas. Tenho a minha clínica, meu estúdio, já desde 2008. E hoje eu também venho atuando na saúde da mulher, na fisioterapia pélvica, né, a parte de uroginecologia. E Pri, pode se apresentar. Eu sou a Priscila Jardim Finari, ficou Priscila Jardim. Sou fisioterapeuta, nós formamos juntas, como a Renata falou, já há 13 anos. Aí, quando eu saí da faculdade, eu fui fazer minha especialização em neurologia pelo Einstein. Trabalho com neurologia até hoje também, mas mais como autônoma. Aí trabalhei por 10 anos numa clínica de ortopedia, fiz especialização em ortopedia desportiva na Unicid, me especializei em Pilates e agora estou me especializando em reabilitação de coluna dentro do Pilates. E é isso, eu tenho uma clínica também com meus sócios, Uhum. a Simone Fernandes e o Marco Aurélio Mota, e a gente tem alguns colaboradores também. Posso falar rapidinho, Rê?
Pode? Da Claro. Pamela, Jéssica, Andressa, Felipe, uma galerinha super do bem que trabalha com a gente, e nosso braço direito aí. Legal. E aí depois a gente vai deixar aqui, então, o Instagram da clínica, né, que é Fisiopenha, né? Isso. E vocês também podem me seguir, quem não me segue ainda, no @pelvifit. Depois a gente vai colocar aqui no finalzinho da live, né? Uhum. Ok? Mandar um beijo para a Fabi também. A Fabiana, ela trabalha com a gente aqui também nosso braço direito. Ela é especialista em pilates para gestante. Ah, legal. Bem legal. Pilates para gestante, eu também trabalho bem com essa parte, né? Beleza, vamos lá, Pri, para entrar no nosso assunto de hoje, que é o sedentarismo e a quarentena, né? Então, primeiro, a gente vai falar o que é o sedentarismo, né? Que dizem que hoje está sendo considerado o quê? Como a doença do século, né? Não que seja uma doença, mas, assim, é o que leva a muitas doenças, né? Infelizmente. E, assim, grande parte da população é considerada sedentária. O que é o sedentarismo? É a falta ou a ausência de atividade física, né? Então, assim, é muito comum hoje em dia nós estarmos aí, por causa da vida moderna, cada vez mais inativos, né? A falta de caminhar, a gente fica muito hoje no celular, no videogame, né? No computador. A facilidade da vida moderna, ela traz para a gente também uma maior inatividade, né? Então, o sedentarismo, ele pode trazer várias consequências, né? Que são doenças, principalmente. Porque hoje, se a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a maior causa de morte são as doenças cardiovasculares, né? As doenças cardiovasculares são o quê? Pode ser um infarto, pode ser, no caso, o AVC Pode também, ser. ele pode vir do sedentarismo. Enfim, se a gente for ver a mortalidade mesmo, ela vem por causa de doenças e por causa de uma vida mais sedentária e de um estilo de vida que não é saudável, né? No sentido de atividade física e no sentido também de alimentação, né, Pri? Então, Exatamente. pode falar, Pri. Não, e falando do sedentarismo, tem alguns artigos mesmo que eles falam que o sedentarismo e a inatividade é um dos fatores de risco, é considerado um fator de risco que a gente consegue mudar, a gente consegue reverter essa situação, porque a gente sabe que o sedentarismo ele pode causar todas essas doenças que você citou, problemas cardiovasculares, infarto, né, insuficiência cardíaca. Então, é uma atividade simples que todas as pessoas conseguem ter acesso, né, à atividade física, alguma atividade física, e que você consegue, é uma habilidade, vamos dizer assim, né, que você consegue reverter esse fator de risco só tendo disciplina e comprometimento. Uhum. E aí o grande problema, né, é que as pessoas, no geral, ainda não fazem isso, né, ainda não buscam por fazer uma atividade física regular. A gente tem aquele problema, né, eu acho que o ser humano tem aquele problema de tudo que ele sai, assim, do conforto, é difícil, né, e assim, querendo ou não, todos podem fazer atividade física, porque se a gente falar de caminhada, por exemplo, que a caminhada qualquer pessoa pode fazer na rua, pode fazer no parque, não precisa gastar nenhum dinheiro, né, para fazer. Então é super acessível uma caminhada. Mas quantas das pessoas fazem a caminhada, né? Então aquela disposição de você sair para fazer a caminhada, esse que é o problema, né? O ser humano ele não gosta, parece que de ter essa obrigação, né? Criar essa rotina, ter esse primeiro ânimo, né? Que é se colocar para fazer uma atividade. Infelizmente. Mas, assim, todos podem fazer, igual a Pri falou, né? Todos podem fazer uma atividade física. A gente ainda vai falar mais sobre atividade física, mas falando sobre as doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem doenças cardíacas, insuficiências, por exemplo, a gente tem
duas doenças aqui crônicas que são muito comuns, que é a hipertensão e o diabetes, né? O diabetes o tipo 2, na verdade, é uma das doenças crônicas que leva a problemas cardiovasculares. Por quê, né? Não sei se vocês sabem, mas ó, a diabetes, o que que ela é? Ela é um aumento da glicose no sangue. E o tipo 2 é aquele que a pessoa adquire, né, por conta dos hábitos, né? Ou seja, hábitos alimentares e falta de atividade física. Ou seja, a vida sedentária leva a um processo de diabetes. Claro que daí vai entrar questões de genética, né? Então, assim, se você tem pessoas que têm diabetes na família, você tem uma predisposição genética a desenvolver o diabetes. Porém, se você fizer uma atividade física, uma alimentação saudável, você pode muito bem não ter esse diabetes tipo 2, né? Exatamente. Mas qual que é o problema? Né? Então, e o que ele faz, o diabetes tipo 2, né? Ele é um problema que a insulina ela é feita produzida no nosso pâncreas, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai daí envelhecendo, né? Vão passando os anos, a gente vai tendo uma tendência que essa insulina não funcione muito bem na quebra da glicose. E o problema é que o que a gente come, que a gente mais gosta, digamos assim, que a população em geral mais gosta, se transforma em glicose no sangue, que é o quê? Os carboidratos, né? Então, assim, Exatamente. farinha branca, naquele pão da padaria, que a maioria das pessoas ama comer, né? O pão francês, que é assim, que para o brasileiro, aquilo lá é o café da manhã, né, de muitos brasileiros. Então, não digo que não pode comer também, né, Pri? Mas assim, a gente tem que pensar em regrar, né? Pensar em não abusar, não é verdade? Por quê? Essa alimentação que não é muito saudável, né? Com muito carboidrato, muito doce, muito açúcar, ele vai elevar a glicose. E aí vão passando os anos, nossa insulina não vai conseguir fazer a quebra dessa glicose, né? E esse é o grande problema que pode levar muitas pessoas, principalmente as que têm tendência a desenvolver o diabetes, daí elas vão desenvolver o diabetes. E o diabetes, o que ele faz? Ele faz lesões nos vasos sanguíneos. Né? Então, na parte de dentro, nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, que a gente chama de endotélio, o metabolismo, o próprio metabolismo da pessoa diabética, ele faz com que ocorra lesões nessas paredes desses vasos. E aí, essas lesões, junto com o metabolismo, com o aumento da glicose no sangue, faz com que as placas de gordura sejam mais aderentes, né? Elas podem fixar e grudar na parede desses vasos. Então, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que não tem uma alimentação regrada, ela tem diabetes e ela está com colesterol elevado, por exemplo, ou ela está com triglicérides elevado. Tudo isso junto pode formar placas de gordura que se fixam nas paredes desses vasos. E aí, qual que é o problema dessas paredes, ou dessa fixação dessa gordura? É que esse vaso ele pode ficar mais estreito, ele pode elevar a pressão arterial e essas placas de gordura podem se desprender destes vasos em algum momento, gerando então coágulos. E estes coágulos é aquilo que vai levar a um infarto ou a um AVC. Um AVC, né? É isso mesmo. Uhum. Então, para vocês verem a gravidade disso, porque às vezes a pessoa pode estar vivendo uma vida normal, né, comendo e tal, de tudo, aí ela é sedentária, só trabalha, ok, mas e internamente ela pode estar passando por um processo, às vezes, de pré-diabetes e não saber, por exemplo. Não é isso? E a pré-diabetes, com a alimentação e atividade física, você consegue muitas vezes reverter, né? Não chega a um grau de diabetes, você consegue se curar disso. Porque a diabetes tipo 2, ela começa com aquela resistência da insulina. Ou seja, o teu metabolismo ele tá conseguindo quebrar a glicose, mas mais ou menos. Você vai ter uns picos de glicose lá em cima e tal. Isso a gente consegue ver através de exames. Por exemplo, o exame de curva glicêmica é aquele exame que a gente vê realmente se a pessoa tem um pré-diabetes, tem aquela propensão
a ter um diabetes. E só da pessoa se cuidar, né, fazer um exame e pensar numa alimentação e numa atividade física que ele pode fazer até 2, 3 vezes na semana, já ajuda muito essa pessoa a não desenvolver o diabetes tipo 2, que é uma das causas dos problemas cardiovasculares, né, e de mortalidade, né? Fora isso, né, Pri, a gente também consegue, com a atividade física, melhorar todos aqueles distúrbios de sono que muitas pessoas Sim. apresentam, né? Prevenir a obesidade, né? Porque uma pessoa obesa, não é só a obesidade que é o problema é tudo aquilo que vem a partir da obesidade, ou seja, as articulações, né, que Sim. podem estar comprometidas pelo excesso de peso, a parte muscular, a parte cardiovascular, né? Uma pessoa obesa, ela pode estar saudável sim, mas uma pessoa obesa pode não ter um metabolismo tão saudável assim, né? E isso a gente só sabe como? Fazendo exames, né? E a gente também vendo o estilo de vida dessa pessoa, como que é a alimentação, se a pessoa está buscando uma atividade física, enfim. Tem outras coisas também, né? Outras doenças, como os cânceres. A gente consegue, com uma alimentação saudável e atividade física, a diminuir bastante as incidências de câncer, né? Então, daí é mais uma doença que a gente vê, que é muito comum, e que a gente pode, com a atividade física, combater. Tem uma correlação entre a inatividade física ser teoricamente responsável principalmente pelos cânceres de mama e de cólon, que chega a dar números até de 10% nas literaturas, né? De responsabilidade de 10% desses cânceres. Então, quer dizer, se dá para a gente evitar, né? Se a gente pode, com soluções simples, como uma caminhada, como você disse, a gente pode tentar melhorar a qualidade de vida, a nossa estimativa mesmo de vida, né? E assim melhorar o sono, todos esses benefícios que você está falando. E assim, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso e as pessoas entenderem mesmo o que são essas doenças, né? Às vezes mostrar em gráficos também a quantidade de mortalidade que a gente tem devido a essas doenças e os estudos que apresentam que a atividade física de fato é muito importante. Isso devia ser a primeira coisa que a gente tinha que inserir na nossa rotina, né? É verdade. E a gente também tentar quebrar esse aspecto que, como eu falei, o ser humano tem, né? Da dificuldade de criar uma rotina, né? A dificuldade de querer sair daquela zona de conforto, né? Eu acho que isso é o pior no ser humano, não é isso? Exatamente. E a gente estava falando, você estava comentando da questão do endotélio, né? Não entrando muito também, mas a inatividade física também causa um enrijecimento do endotélio, e aí ele acaba diminuindo a complacência dos vasos, e isso gera uma sobrecarga cardíaca, principalmente do ventrículo esquerdo, que aí ele também pode hipertrofiar por conta do esforço maior que ele tem que fazer, por conta dessa falta de resistência cardiovascular, e isso pode levar a insuficiências cardíacas também, né? Então, exatamente. Por isso que é importante, justamente, falando em atividade física, um pouco mais específico da atividade cardiorrespiratória, né? Cardiovascular. No geral, a gente tem que focar. E quando a gente fala uma atividade, né, que trabalha o cardio, a gente não tá querendo dizer que tem que ser uma atividade, assim, extrema, sabe? Não. Tipo, você tem que correr, você tem que, sabe, morrer, ficar cansado. Não é isso. A OMS, por exemplo, o que ela fala, né? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que 150 minutos por semana de atividade física moderada, ou seja, não estamos falando aqui de um crossfit ou de um treino de corrida. Uma maratona. Né? Uma maratona. Não, estamos falando de 150 minutos por semana de intensidade moderada. Então, se a gente pegar esses 150 minutos por semana, dá muito bem para a gente dividir em 3 vezes na semana, né? E fazer uma caminhada.
sabe? E essa caminhada, ela não precisa ser, assim, a ponto de você morrer. Não, é uma caminhada rápida, assim, de lenta para rápida. Aliás, de lenta para moderada, não precisa nem, né, necessariamente você exagerar tanto. E é uma das melhores atividades físicas que tem para trabalhar com prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, não Sim. tem segredo. A OMS também vai preconizar que a gente também pode fazer 75 horas de exercício intenso, né? Ou 150 minutos por semana de atividade moderada, ou 75 horas de exercício intenso. O intenso vai cair para aquela pessoa que já está mais acostumada também, né? De repente, alguém que já faz atividade física e aí já consegue fazer um treino mais intenso. Mas isso a gente, claro, tem que ver de indivíduo para indivíduo, né? Exatamente. E aí, Pri, você tinha comentado também sobre benefícios, né, da atividade física. O que a atividade física ela proporciona de benefícios para a gente? Fiz uma colinha aqui para lembrar de tudo. Peraí. Só voltando um pouquinho, que a gente estava falando da questão da atividade física, também tem que identificar, eu já tinha separado mais ou menos algumas atividades e eu vi que meu cunhado Bruno, ele é educador físico e professor de natação também, excelente, ele colocou no comentário, e é verdade, você temos várias possibilidades de atividades físicas que pode ser feito, aí tem que identificar que cada indivíduo, na verdade, ele tem que identificar o que ele gosta mais. Porque não adianta, vamos supor, você querer fazer uma caminhada e a pessoa não gostar de caminhada. Então, de repente, uma hidroginástica, alguma outra atividade, é bacana? Às vezes a pessoa não gosta de uma atividade de dança, mas gosta de uma atividade de luta, vamos supor. Entendeu? Então, cada indivíduo, ele tem que ver qual atividade que ele vai sentir prazer de fazer, para que ele comece e ele leve aquilo, inclua aquilo realmente na vida dele, porque senão ele vai desmotivar fácil, né? Então, mesmo porque, só comentando rapidinho, que mesmo porque, assim, a atividade física, ela não é simplesmente para trabalhar o nosso físico, né? Ela também vai trabalhar a questão emocional da gente, né? Então, o que adianta a gente colocar o indivíduo, obrigar ele a fazer uma caminhada, obrigar ele a fazer uma academia, sendo que ele fala para você, eu não gosto, e faz aquilo, né? Ele não gosta daquela atividade. Então, realmente tem que gostar da atividade que você escolheu. Não existe uma atividade ideal, né, Pri? Não, tem que unir a parte emocional, né? A motivação e a habilidade. É o que ele se sentiu mais à vontade para fazer, é o que ele vai executar melhor e vai se fazer com prazer, não vai fazer por obrigação. Então, aí sim a gente consegue fazer com que o indivíduo ele pratique alguma atividade física. Tá? Eu vou aqui. Na verdade, então, os benefícios da atividade física, ele diminui a pressão arterial pelos motivos que você falou, a gente falou também da questão da complacência dos vasos, melhora a vascularização, né? Melhora de frequência cardíaca, justamente porque você trabalha melhor o coração, você faz com que ele trabalhe com menos sobrecarga, então ele vai bombear com mais capacidade sem sobrecarregar o músculo cardíaco. O aprimoramento da função endotelial, que a gente falou, que vai melhorar todas essas funções metabólicas por conta da atividade física. Melhora a sensibilidade à insulina, por isso que a atividade física também diminui o risco de diabetes mellitus, né, que é o que você já falou, diminui a probabilidade de risco de infarto agudo do miocárdio, diminui as inflamações sistêmicas, pessoas que sempre sentem dor, quando elas começam a fazer atividade física, elas melhoram absurdamente, não é? Sim, a gente vê isso na prática, né, Pri? Exatamente. Tem aí, deixa eu ver onde eu estava. Mantém a massa magra, diminui a adiposidade, o tecido adiposo, principalmente nas vísceras, melhora o humor, que é bacana também, né? Ainda mais já nessa época no aspecto emocional, né? Isso, principalmente nessa época de pandemia, diminui a depressão, diminui a ansiedade.
melhora a qualidade de sono, que você já citou, e o sistema linfático também, que eu quero só fazer um adendo a respeito disso, que é bacana. Então, ele previne hipertensão, depressão, síndromes metabólicas, osteoporose e osteopenia, que é legal a gente lembrar dos idosos também, porque precisam melhorar a massa muscular, e diminui risco de demência e doenças de Alzheimer e riscos de câncer. Então, o exercício físico, por si só, ele já tem todos esses benefícios, né? Todas essas prevenções e essas melhoras funcionais. Do sistema linfático, eu queria fazer um adendo. Eu trabalho também com drenagens e já apareceu algumas pacientes, clientes que falaram: Priscila, estou com as pernas muito inchadas, estou sentindo muita sensação de cansaço nas pernas. E justamente por conta das pessoas ficarem, né, mais tempo parada em casa. Agora, antes, época de trabalho normal, onde a pessoa precisava se deslocar até o trabalho, então tinha os quarteirões que ela tinha que ir andando do metrô até o escritório, por exemplo. Então agora elas levantam da cama, começam a trabalhar, levantam poucas vezes durante o dia, depois tem o trabalho super sobrecarregado, porque está todo mundo trabalhando mais sobrecarregado em casa, por conta da pandemia, tem que olhar a criança, tem que ajudar o filho a fazer atividade do lar, tem que fazer comida, que antes almoçava no restaurante, que era tudo mais rápido, e aí chega no final do dia, tá com essa sensação de inchaço. Então, quando você estimula a contração muscular de membros inferiores, principalmente da perna, né, a panturrilha, você faz com que a gente fala, né, Renata, que a gente tem como se fosse um coraçãozinho ali na região, atrás do joelho, mais ou menos, que conforme faz o bombeamento, né, conforme gera contração muscular, promove o bombeamento ali desses canais vasculares aí, linfáticos, e ajudam o retorno venoso. Então, diminui a sensação de cansaço e diminui o inchaço nas pernas também. Você falou, essa parte é bem importante, né? Porque como a gente está falando agora de pandemia, né, e ficar mais tempo em casa, tem aquelas pessoas que já têm a tendência a não ter uma boa circulação, um bom retorno venoso, né? Então, e igual você falou, né, se você falando assim, eu pensei, porque eu mesma, para trabalhar, eu ando bastante, né? No meu dia a dia de trabalho normal, eu ando bastante. Então, dá uma super diferença, né? Você ficar mais em casa, você não pegar transporte público, né? Andar mais de carro, por exemplo, que agora para resolver alguma coisa vai de carro, né? Evita pegar o transporte público e tal. Então, a diferença que isso faz, né? E se a gente se acomodar dentro de casa, a gente acaba não fazendo nada mesmo, né? Além de trabalhar e de resolver as coisas de casa. Porque aí a pessoa só resolve as coisas de casa, vai, igual você falou, cozinha, isso, aquilo, mas também está sobrecarregado com o trabalho home office, muitas pessoas, e fica ali sentado o tempo todo. Então, olha a diferença, né, da vida normal, que era antes da pandemia, para uma vida agora, né? Exatamente. Eu atendo gestante também online, com a fisioterapia pélvica e o Pilates, e a gestante também, né, ela tem uma sensação maior de desconforto no sentido de retenção líquida. E como que faz diferença a gente fazer um trabalho, né, de Pilates, que eu faço com ela 45, 50 minutos, né, 2 a 3 vezes por semana. Já faz uma outra diferença de retorno venoso, até da drenagem mesmo, né. Então, falando agora no tema da quarentena, né, a gente tem aspectos físicos e aspectos emocionais, né? De aspecto físico a gente já está comentando aqui, a gente fica mais inativo mesmo, né? Então é importante a gente se atentar para fazer aquilo que a gente tem disponível. Então, por exemplo, uma dica seria ou você fazer aulas online, né? Por exemplo, Pilates online, fisioterapia online por vídeo, né? Porque a gente está conseguindo atender dessa forma e dá bastante resultado, é muito bom, de 2 a 3 vezes por semana. Você fazer uma caminhada também, com todas as medidas de precaução, né? Uma caminhada de meia hora que seja, de 2 a 3 vezes por semana.
né? Vai melhorar o seu aspecto de bem-estar físico e também emocional, porque a gente tem que lembrar que muitas pessoas, além do sedentarismo ele ser a doença do século, né? A gente fala muito hoje dos aspectos emocionais, as doenças psicológicas, as doenças emocionais, as ansiedades, as síndromes de ansiedade e depressão, síndrome de pânico. A gente está tendo muita gente com esse tipo de problema, né? E aí imagina, ficando mais em casa, sem sair para passear, né? Sem encontrar pessoas e sem fazer aquele hobby que a gente gostava de fazer, né? E aí vem toda aquela sobrecarga emocional. E a preocupação também, né? Porque eu acho que né, a gente está com uma preocupação não só de saúde, mas na questão de trabalho, da vida financeira, né? E a atividade física, eu acho que é tão completa, assim, que ajuda em tudo, né, Pri? Sim. No aspecto emocional, no aspecto físico. A liberação de endorfina no geral, né? A gente já sabe que controla esses níveis de ansiedade aí, melhora quadro depressivo e todas essas questões. Então, falando de exercícios, é exatamente o que você falou, porque agora não tem nada, tá aberto, a academia tá fechada. Então, dá para fazer. Às vezes, a gente vê até alguns relatos de pessoas que correram na sacada de casa, pequena, e fazia só, não é? Então, assim, o circuito pequeno, exatamente. Afasta um pouquinho o sofá. Hoje em dia é super fácil, dá para você pegar pelo próprio celular, colocar no YouTube músicas, sei lá, vamos supor, o Zumba, axé, enfim, e fica lá do lado, vai na frente, vai tentando imitar o movimento. Entendeu? E hoje em dia tem muito vídeo, né, de profissionais que disponibilizam algumas aulas até gratuitas, outros fazem de forma paga, né, mas assim, aulas super específicas e tal. Tem também aqueles treinos que se faz cardio, né, daí tem aplicativo também. Tem aplicativos que são gratuitos. Sim, sim. Porque pensa, você falou de correr na sacada, né? Às vezes nem precisaria nem correr, mas simplesmente fazer agachamentos com salto, corda de pular corda mesmo, daí já trabalha a coordenação, sabe? Tem muita coisa que dá pra gente fazer em casa, né? Subir e descer escada. Eu acho que só o mais importante é a gente falar que aquela pessoa que tem algum problema, né, da osteoarticular, enfim, aí seria legal ter realmente um instrutor, né, para estar ali observando e passando exercício com qualidade. A pessoa que tem dor, né, Pri, seria realmente a indicação é buscar um profissional, né, exatamente. mesmo que para dar aula por vídeo, né. Então, Pri, que mais de dica a gente pode falar? Dicas para o pessoal que está aí trabalhando em casa em home office? Enfim, o Daniel perguntou a respeito de alimentos que seriam benéficos, né? Na verdade, essa não foge um pouquinho da nossa área, mas assim, a gente sabe principalmente o que evitar, né? Tipo, farinha branca, como você disse. E como tá todo mundo em casa, sempre acaba inventando uma novidade, ou então acaba indo no mais prático, compra aquelas guloseimas e deixa todas em casa. Então, evitar doce, evitar pão, tudo que for de carboidrato em excesso e açúcar em excesso, né? As proteínas, verduras e legumes, eles já trazem uma dieta mais balanceada. Eu acho que se você pensar assim, um café da manhã, no almoço, café da tarde, jantar, você pensar que no café da manhã você vai comer uma fruta, uma proteína, pode ser um queijo, pode ser um iogurte. Um ovinho, né? Um ovinho, exatamente. Aí você, depois, próximo ao almoço, você come uma outra fruta. No seu almoço, você vai comer menos arroz, por exemplo, arroz branco, come em menos quantidade, né? Você pode optar por arroz integral. Os alimentos integrais são melhores, né? Porém, você também não vai comer excessivamente. Come menos, exatamente, né? Come mais o legume, mais a salada e a proteína do que mais o carbo, né? Você pode fazer um café da tarde também saudável,
Quem gosta de fruta, coloca uma fruta com iogurte, coloca aveia, né? Você pode colocar um pão integral, não que o Integral. pão não possa comer, mas assim, não vai exagerar, comer um monte de pão francês, né? É verdade, eu substitui por torrada também, né? Torrada, Teoricamente é mais exatamente. saudável. Uhum. E aí, o que mais? No jantar você pode comer mais legumes também. Você pode caprichar. Ó, peixe é muito bom e as pessoas quase não comem, né? Parece que não comem muito peixe. Evitar as carnes vermelhas muito gordurosas. Come mais carne branca ou carne vermelha menos gordurosa, né? Esse tipo de coisa. Agora, assim, comer castanhas, né? O abacate, que é rico em gorduras boas, o ovo, é muito bom a gente inserir na nossa alimentação. Tá. Não é difícil, né? Eu acho que a gente tem que simplesmente focar. Acho que é mudar a cabeça, né? Para a gente poder focar. Isso, tem uma pergunta aqui do Daniel. Na verdade, eu entendi errado. Ele está perguntando sobre alimentação que pode melhorar, ajudar na questão da circulação. Entendeu? Então, é meio complicado, porque varia de pessoa para pessoa. Vamos supor, gengibre, dizem que todo mundo fala que melhora a parte circulatória, mas não é todo mundo que pode fazer uso por conta do risco que pode aumentar a pressão arterial, né? Mas falam que ele é teoricamente termogênico porque acelera o metabolismo. Então, isso eu prefiro não comentar, peço até desculpa ao Daniel, eu posso pesquisar depois e trazer alguns alimentos para ele, deixo no meu Insta, enfim. E eu tenho contato com uma nutricionista bacana, acho que vale a pena também buscar informação. Eu comentei essas coisas de alimentação, mas porque também eu gosto de dar dicas, né? Mas a gente não é nutricionista. A gente gosta de dar dicas, assim como para os nossos alunos e pacientes, a gente dá dicas também. Mas eu também faço tratamento com Nutri e elas me dão várias dicas, né? Então, assim, o que eu posso falar da circulação, por exemplo, se a gente for pensar em doenças cardiovasculares, colesterol, triglicérides ou até o diabetes, seria basicamente você evitar o consumo de açúcar, evitar o consumo de carboidratos e de produtos que são industrializados. Industrializados, né? Exatamente. E você optar por comer gorduras boas, que estão nas castanhas, que estão no abacate, né? Peixe, que você falou. No peixe, exatamente. Então, esse tipo de coisa. Mas pra gente, que isso daí, conforme você vai reeducando sua alimentação, aí vai melhorando a questão de circulação sanguínea e a questão da prevenção de doenças cardiovasculares. Junto também com a atividade física, que também vai fazer o seu papel, né? É importante. Então, gente, olha só, nosso tempo aí tá terminando, né? Então, se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem perguntar a respeito aí da atividade física, né? A gente só vai falar um pouquinho agora do Pilates como atividade física, porque eu estava conversando com a Pri antes da live e a gente trabalha da mesma forma. Por exemplo, as pessoas geralmente elas fazem de 2 a 3 vezes por semana o Pilates com a gente. E aquelas pessoas que fazem 2 vezes por semana, elas já vão ter ótimos resultados no sentido de trabalhar o corpo, as dores, né? O sentido de tonificação muscular, postura. E a circulação sanguínea também, porque melhora bastante também. Só que o Pilates, ele não é um exercício cardio, né? Que trabalha propriamente o aeróbico, o cardiovascular. Então, nós duas, a gente costuma indicar para os pacientes que façam caminhada, né? Porque já faz o Pilates, a parte do fortalecimento e tal. Então, daí a gente indica, faça o Pilates, faça a caminhada, né? Que seja de meia hora, no parque ou na rua, enfim. Aí já vai trabalhar o seu cardio, né? E a gente está integrando aí 2 tipos de exercício, né, Pri? Exatamente. Porque tem que, se você for ver, que nem eu ainda trabalho bastante com pacientes que fazem 2 vezes por semana. Então, se for ver, dá 120 minutos, vamos dizer assim, na semana. Se a gente já falou aqui que o ideal é de pelo menos 150 minutos durante a semana.
Então, não adianta, tem que complementar. E a gente vai trabalhar exatamente o que você falou, a parte muscular, estabilização de colunas, vai trabalhar a consciência corporal, a parte de mobilidade. Vai trabalhar todo o corpo do paciente, mas ele precisa também ele precisa também fortalecer a musculatura do coração, né? Uhum. E aqui a gente não consegue trabalhar diretamente com isso, porque a gente, para fazer o exercício físico, você não pode ser interrompido. Tem que ser meia hora no aeróbico, exatamente. Não pode ser 30 minutos pausados. O aeróbico você tem que fazer uma atividade contínua, de pelo menos 30 minutos, se for fazer 5 vezes por semana. Então, venha para cá para o Pilates, vai fazer 2 vezes, mas a gente está sempre ajustando uma mola, sempre pedindo para o paciente trocar um exercício ou outro, então tem as pausas. Então, o ideal realmente é que ele complemente, justamente para trabalhar o coração de maneira mais específica. Uhum. E também a gente trabalhando a musculatura, né, um treino de fortalecimento, a gente já está preparando o nosso paciente para que ele faça um exercício aeróbico com mais segurança. Então, por exemplo, quantas pessoas elas vão fazer caminhada ou corrida, por exemplo, só que elas não estão com as musculaturas fortes o suficiente, ou às vezes tem um padrão errado da corrida ou da marcha, né? Pisada, exatamente. Né? A pisada. Então, a gente vai tratar e vai trabalhar tudo isso com Pilates para já preparar a pessoa para fazer uma caminhada com mais segurança e com menos risco, né? Então, daí fica completo, né? Exatamente. É isso mesmo, porque senão sobrecarrega a musculatura. Se não trabalhar a musculatura, sobrecarrega a articulação, né? Então, na hora que ele vai fazer uma outra atividade, principalmente se for de impacto, vai acabar sobrecarregando, vai dar as outras artroses ou problemas de cartilagem que a gente já conhece. Exatamente. Então, aí a importância da gente fazer os 2 tipos de atividade, né? Então, fica a dica para vocês, pessoal, nesse período de quarentena, procurem se movimentar, fazer alongamentos, né? Procurar fazer aulas também, quem puder fazer aula online com algum instrutor, ou quem precisa da fisioterapia, né? Caminhadas, porque eu acho que o exercício mais fácil que tem pra gente fazer são as caminhadas, né? Exatamente. E eu queria finalizar falando aí sobre o vídeo, né, Pri? Que você gravou um vídeo especial. Conta aí, Pri. Eu e Pamela gravamos um vídeo com alguns exercícios básicos para se fazer em casa, tá? Então, na verdade, não é nada específico de caminhada ou desse tipo de exercícios aeróbicos que falamos na live. Mas é para melhorar, quebrar um pouquinho do sedentarismo, quebrar um pouquinho esse tempo que a pessoa está na quarentena só trabalhando e realizar alguns exercícios que podem ser realizados, pode ser o começo, o start, são exercícios simples que o paciente pode reproduzir em casa, sem supervisão, e iniciar uma leve caminhada depois, de uns 30 minutinhos, tá? Sem impacto. Então eu vou disponibilizar depois, amanhã eu já coloco no Instagram, né? Você vai e na página do Facebook. No IGTV, então, né? Vou colocar no IGTV. Tá, então, no IGTV desse Instagram que você está usando, né? Clínica Físio Penha. Isso. Certo? Legal. Mas aí disponibiliza. Se você legal. quiser. Então, pessoal, amanhã vocês já podem conferir no IGTV que a Pri vai subir o vídeo aí no Instagram dela. E eu vou colocar um vídeo também de outros exercícios, né? A Pri fez um vídeo de alguns e eu de outros. E aí, quando for quinta-feira, eu vou também disponibilizar no meu Instagram, que o meu Instagram é @clinicafit, com 2 T's no final, né? Então, vou até colocar aqui para vocês. Eu vou disponibilizar e vou colocar no IGTV. E aí vocês podem pegar esses exercícios e podem praticar em casa. Vai ser bem legal para vocês. Espero que vocês gostem, né, Pri? É bacana. E a gente vai continuar aí com essa parceria. O que a gente puder levar de informação para as pessoas, né? E algumas
às vezes até informações que as pessoas já sabiam, mas nesse momento de pandemia e toda essa confusão de bombardeado de informações pela TV acaba esquecendo, né? Uhum, exatamente. Aí eu fico um convite para o pessoal de vocês sugerirem temas para a gente também. Vai lá no Instagram da Pri, fala com ela em box, sugere temas, pode sugerir para mim também, aqui do Clínica Fit. A gente pode falar sobre outros temas que vocês tenham dúvida, que vocês queiram que a gente discuta, tá bom? E alguma pergunta, alguma dica que vocês tiverem também, a gente está aí à disposição, tá bom? É verdade. Eu queria agradecer muito a Pri por ter participado dessa live aí comigo. Muito, muito obrigada. E todo o pessoal que entrou aqui, que ficou vendo a nossa live até o final, ou que pegou um pedacinho. Muito obrigada pela participação, tá bom? Esse vídeo também vai estar no IGTV, né? Pri, você vai se salvar aí no Sim. seu IGTV. E aí eu também vou colocar no meu e no canal do YouTube que eu também tenho lá. Tá Combinado. bom? Então é isso. Obrigada, pessoal. Quero te agradecer também mais uma vez pelo convite, pela parceria. Muito bom. E agradecer a todos também que assistiram, que mandaram perguntas, que mandaram beijos, que já foram nossos pacientes, amigos, enfim. Uhum. Muito bom poder contribuir um pouquinho, né? Tá bem? Obrigada, Rê. Um beijão. Fica com Deus. Obrigada, pessoal. Um beijo, boa noite para todos e até a próxima. Beijos, tchau. Beijos, tchau.